Essa é a aula número 2 do nosso curso Bruxaria e Homossexualidade. Na aula inicial, a gente viu alguns conceitos sobre o que leva muitos homossexuais a adentrarem as religiões místicas, as religiões que trabalham com alguma forma de magia. Nessa segunda aula, a gente vai fazer um paralelo, uma viagem ao longo do tempo, e buscar compreender nas mais diversas culturas do mundo como a homossexualidade foi vista. Eu gostaria que antes de vocês assistissem essa aula, vocês dessem uma lida na apostila. Essa aula é um pouco grande, mas eu creio que vai ser muito recompensador para todo mundo. Por que essa aula ficou em segundo plano, bem no início do nosso curso? Porque nós temos aquela compreensão, como eu falei na última aula, de que a homossexualidade é um fenômeno recente. E como a cultura daquele povo nos mostra, isso não é bem uma verdade. Nós conhecemos um povo através de suas lendas, através dos seus mitos e culturas. Então, fazendo essa mesma análise, a gente pode observar que o comportamento homoafetivo e homossexual ele já existe na humanidade há tempos. A gente treina, na primeira lenda, a gente trata, na Suméria Antiga, do conto de Gilgamesh e Enkidu, que é um dos contos mais antigos e ele já faz referência a uma relação homoafetiva. Subentende-se, acredita-se que de fato os dois haviam um envolvimento que a gente considera pederástia. Mas o foco, que eu acho uma cultura que seja muito forte, onde a homossexualidade foi muito forte, é a cultura greco-romana, que é importantíssimo, porque é dela que o mundo ocidental se originou. Das noções de civilização, dos mitos, da cultura, da língua, o latim que deu origem ao espanhol, ao inglês, ao português. Então isso é muito interessante. Eu separei 3 divindades das lendas, são diversas lendas greco-romanas, mas eu creio que 3 foi muito marcante sobre esse estudo. Zeus. Por quê? Porque Zeus ele representa o arquétipo da masculinidade, a divindade maior, a divindade suprema. Ele teve diversos casos extraconjugais com mulheres, porém, alguns casos, como com Ganimedes, a gente vê Zeus apresenta um comportamento homossexual. Ele carrega para perto de si esse jovem. Então a gente tem um comportamento homossexual muito ativo. Eu fiz uma explicação sobre um pouco da magia homossexual polar aqui e a gente mais pra frente vai ter uma aula a respeito disso. Essa quebra de paradigma, esse Deus procriador num ato que não gera vida. Isso é muito bacana, lá na apostila tem, eu recomendo que vocês dêem uma olhada. Junto com isso também, tão louvado quanto na Grécia Antiga, a gente tem Apolo. O deus Apolo é um deus por si só que apresenta uma homossexualidade muito constante. Ele teve diversos amantes, Jacinto, diversos homens tiveram um relacionamento com Apolo. E o culto a Apolo, o deus carneiro, o deus sol carneiro, ele, dentro dos seus mistérios, incluía o ato homossexual. Eu coloquei na apostila alguns artigos históricos que mostram essa condição. E é interessante o estudo de Apolo, porque a gente tem uma visão um pouco deturpada que só na antiguidade grega sempre era um homem mais velho com um rapaz mais jovem. Isso não é verdade, porque a gente viu no culto de Apolo que os jovens muitas vezes se entregavam a relações homossexuais e flexíveis. A gente vê o mesmo a pessoa sendo ativo num ato e passivo em outro. A gente tem também o conto de Dionísio. Esse é muito interessante porque os sacerdotes de Dionísio, eles tinham parte de seus mistérios iniciáticos a homossexualidade. Mas isso aí eu vou deixar para vocês lerem lá, que é muito interessante a história. Porém, não é só a homossexualidade masculina que a Grécia Antiga nos apresenta. Tem um mito simbólico de Lesbos, que deu origem à palavra lésbica hoje em dia, que é uma ilha grega onde somente aceitava-se mulheres, onde o amor entre elas era divulgado. E entre Lesbos, a deusa Vênus também foi muito adorada. Vênus ela é associada muito também à homossexualidade em muitos fatores, porque ela representa o desejo, o amor, não importa a forma de prazer, a forma de desejo ou a forma de amor. A deusa Vênus se apresenta em todos eles. A gente tem também
a deusa Diana, irmã gêmea de Apolo, que apresentou características também muito voltadas para a homoafetividade. Ela não aceitava a companhia de homens. Ao longo de todas as suas mitologias, ela sempre buscava sempre favorecer as mulheres. Então ela apresenta um símbolo lésbico muito importante dentro da mitologia. A gente também teve o caso de, pulando agora para o Egito Antigo, a mitologia de Horus e de Sete, inimigos mortais, também apresentado lá na apostila. E aqui eu abro um parênteses muito interessante. A homossexualidade, um fator muito interessante que continua acontecendo é que muitas vezes a passividade na relação é mal vista. É muito comum as pessoas perguntarem, e eu acho um pouco antiético isso, quem que é o homem da relação? Os próprios gays, os próprios homossexuais têm uma dificuldade, um preconceito sobre essa postura. E isso é um hábito muito antigo. No mito de Horus e Sete, Sete acaba fazendo com que Horus ingerisse o seu sêmen. Então, apresentou por quê? Porque assim as pessoas, eles, tendo essa atitude passiva, ele seria mal visto. Só que Horus acaba revertendo a situação e foi muito pior para Sete dentro dessa análise. Mas aqui a gente tira essa condição, que a passividade é uma coisa muito mal vista dentro da mitologia, e isso é uma coisa muito antiga. A gente vê, por exemplo, o texto bíblico que hoje é muito utilizado para condenar homossexuais. Em seu termo original, usa-se a palavra malakoi, que refere-se a afeminado. Muitas vezes, ao longo da história, até hoje em Israel, é muito assim. Em Israel, nos países de maioria muçulmana, o gay que é passivo ele é mais condenável do que o ativo. Isso é uma coisa totalmente fora de contexto, porque a homossexualidade é o quê? É sentir o desejo, a atração por alguém do mesmo sexo. Isso é o homossexual. A homoafetividade é a capacidade de se envolver afetivamente com alguém do mesmo sexo. São coisas distintas, a gente vai falar um pouco mais disso lá na frente. Então, tudo isso a gente vê que isso aconteceu na China, isso aconteceu no mundo celta, lá vão ter todas as mitologias do curso. Agora eu quero frisar um terceiro ponto também muito interessante, no que trata as filosofias orientais, como a Índia, como o Japão, onde a homossexualidade ela é apresentada de uma forma um tanto menos preconceituosa ou exacerbada, como foi no mundo ocidental. Lá a gente observa, pela visão que o próprio taoísmo tem de dualidade energética, um respeito maior a essa classe sexual. Uma visão um pouco mais apurada do que é a homossexualidade. Um encontro, uma energia distoante, como a gente já viu na primeira aula, então para não ser repetitivo eu não vou entrar nessa condição. Só que a gente observa, o próprio Kama Sutra faz referências a homossexuais. A homossexualidade, como a gente pode perceber então, ela é um fator histórico, ela é um fator preponderante. A função do curso é buscar entender o que gera a homossexualidade. A homossexualidade existe. O curso é tentar entender um pouco mais esse assunto, estender um pouco mais essa discussão a respeito. Então, por que essa aula hoje? Por que esse estudo sobre a homossexualidade, sobre as lendas? Porque dentro da magia nós trabalhamos com divindades, com energias, com arquétipos. E é isso que as lendas têm, divindades, energias, arquétipos universais. Então, como eu posso trabalhar com um arquétipo ou com uma divindade se eu não compreendo essa condição dele? Pegando também esse gancho, a gente pode perceber que é um comportamento que já existe há muito tempo. E como tal, já chegou a hora da humanidade aprender a lidar com as diferenças. Eu acho que o grande segredo é isso. Ninguém deve obrigar ninguém a aceitar, ninguém deve obrigar ninguém a nada. Mas o respeito à escolha do outro, sendo ou não sendo uma escolha, isso é fundamental. Talvez quando alguém vier a cada um de vocês e dizer que a homossexualidade é uma coisa recente, que é coisa do fruto da modernidade, vocês já têm um conhecimento de que não é bem assim. Que é um comportamento antigo e que foi visto das mais diversas formas.
E agora, pela imposição cristã, pela religião patriarcal que tem dominado, se tornou uma coisa negativa. Mas agora, com a nova era e com pessoas como eu, pessoas como vocês que estão aí do outro lado da tela, eu tenho certeza que a gente vai poder construir um futuro melhor. Então até a próxima aula e que a grande Deus abençoe a todos vocês.